Boa noite a todos. É um prazer estar aqui para dar início a uma série de webinars que a Excelon Law vai fazer, de cunho jurídico. Temos médicos jurídicos. Primeiramente, eu gostaria de apresentar a nossa empresa. A Excelon Law é uma empresa de advocacia holandesa, subsidiária da Vision Company Group, que atua em diferentes setores em nível mundial. A Excelon Law é um escritório de advocacia internacional que atende a necessidades de indivíduos, empresas e governos e organizações sem fins lucrativos em diferentes países do mundo. Consultoria e suporte jurídico de alta qualidade a nível mundial, com comodidade, de forma ágil e com baixo custo, são algumas das missões da Excelon Law para os seus clientes. Os profissionais da Excelon Law não são apenas especialistas em leis locais, mas também têm um profundo conhecimento do ambiente cultural e de negócios locais. As ideias e modelos de prática jurídica que definiam a advocacia não são mais eficazes e tão pouco viáveis como eram no passado. A Excelon Law atua em nível mundial com uma estrutura inovadora muito mais eficiente do que o modelo tradicional de advocacia. Esse modelo pioneiro e inovador de prática jurídica da Excelon Law permite operar em nível mundial de forma dinâmica e com baixos custos, o que permite atender às necessidades de seus clientes com advogados altamente qualificados, mas com honorários mais baixos e justos. Esse modelo inovador de prática jurídica, desenvolvido pela Excelon Law, foi pensado também visando a comodidade e o bem-estar de seus clientes. E por esse caráter inovador e voltado a atender seus clientes de maneira mais eficiente e proficiente possível, é que a Excelon Law vem sendo reconhecida internacionalmente e expandindo-se cada vez mais por diferentes países do mundo. Para contar com esse nosso webinar de hoje, a gente conta com a doutora Manuela Marcati Milém, que é nossa gerente jurídico nacional e advogada na Excelon Law. A doutora Manuela é pós-graduada em Direito Médico e Auditoria, especializada em Direito Médico pela Universidade de Coimbra, mestre em Direito da Saúde, professora universitária do curso de Medicina da Universidade de Vassouras, membro da Comissão de Direito Médico da OAB-RJ, membro da Comissão de Biodireito e Bioética da OAB-RJ, além de ser artista plástica também, né, Manuela? Faz aí diferentes trabalhos. E deixa eu me apresentar, eu sou o moderador, na verdade, mas eu participo também da discussão. Meu papel aqui é facilitar a discussão entre o público. Vocês podem aí ficar à vontade para nos enviar aqui no nosso chat as perguntas. Meu nome é Vicente Lopes da Silva Júnior, eu sou médico, formação em medicina interna, tenho mestrado e doutorado. Sou um apaixonado também para a área do direito médico, atuo aí como assistente técnico da Excelon Law e da Unimed Volta Redonda, e tenho pós-graduação em auditoria e formação em perícia médica. O tema abordado, escolhido de hoje, né, Manuela, foi publicidade médica, né? Isso. Então, para iniciar nosso bate-papo, que é o que a gente se presta a fazer aqui, eu queria que você esclarecesse para a gente o que compreende a publicidade médica, principalmente no entendimento aí da lei e das resoluções do CFM, Manuela. Inicialmente, boa noite, doutor Vicente, boa noite a todos, é uma alegria estar aqui, é uma honra estar pela Excelon Law, trazendo essa informação, né, e podendo, assim, levar à classe médica, né, esse assunto tão importante. Doutor Vicente, a primeira coisa que a gente tem que conversar é que o órgão de classe dos médicos é o único órgão de classe que traz, no artigo 58 do Código de Ética Médica, que é vedado ao médico a mercantilização da sua profissão. Né? Olha só, o médico não pode mercantilizar a profissão. Isso quem coloca para os médicos é o órgão de classe. Né? O CFM traz isso no corpo do Código de Ética Médica. Então, se a gente for parar para pensar em mercantilização, fica difícil até a gente falar de publicidade, né? Então, ou seja, já começa por esse princípio do Código de Ética Médica que veda a mercantilização. Mas, espera aí, mercantilização não é que o médico é proibido de cobrar sua consulta, mas ele é proibido de tratar da sua profissão como um comércio. E quando a gente fala de publicidade, a gente pensa em comércio, certo? E justamente até para trazer, há aí um confronto de normas, porque o médico responde civilmente pelo Código de Defesa do Consumidor, mas o Código de Ética traz que é proibida a mercantilização da profissão. E aí colocarmos também uma diferença muito importante, que é propaganda
e publicidade. Toda vez que o médico vai a uma rede social levar uma informação à sociedade, ele está fazendo uma propaganda. Ela tem o intuito de levar uma informação, uma conscientização. A propaganda, então, ela pode ser realizada pelo médico. Mas e a publicidade? A publicidade, ela tenta levar uma vantagem, uma venda de um serviço. Então, essa publicidade, ela tem que ser muito bem compreendida, para que não haja um abuso por parte do profissional da saúde. Tá? Então, assim, se, por exemplo, o médico ele quer dizer, o dermatologista, o sol em excesso provoca o câncer de pele, evitem tomar sol sem bloqueador solar, bacana, pode. Agora, se o médico coloca, olha, se você tomar sol em excesso e tiver um câncer de pele, procure meu consultório, porque eu trabalho com a técnica tal, ou mostrar assim, ele está fazendo uma publicidade abusiva. Né? Então, é muito importante, inicialmente, que a gente consiga destacar, né, demonstrar que uma propaganda bem realizada é diferente de uma publicidade. Perfeito, Manuela. Aproveitando o gancho, você sabe que esse tema eu gosto muito, e uma conversa que a gente teve recentemente, eu ia te fazer a seguinte pergunta: como explicar que a medicina, que em princípio não pode ser mercantilizada, pelo que você acabou de falar, ser tratada pela justiça brasileira, no caso, dentro do Código de Defesa do Consumidor? Como é que você poderia explicar isso para a gente? Então, é isso aí. A gente tem que entender que existe uma hierarquia de normas. Né? No Brasil, a Lei Magma, que é a Constituição Federal, é a primeira norma, né? Após as emendas constitucionais, depois as leis ordinárias, e abaixo vem as resoluções dos órgãos de classe. Então, toda vez que nós estivermos numa esfera civil, nós vamos falar primeiro das leis ordinárias. Então, nós vamos ter aí o Código de Defesa do Consumidor. Eu não concordo, mas o médico hoje, ele responde pelo Código de Defesa do Consumidor, por força do artigo 14 do Código. Então, o médico é visto na esfera civil como um fornecedor de serviços, sim. E o paciente é visto como consumidor? Sim, tá? E ele não há dentro da esfera civil, não há conflito de normas, porque, hierarquicamente, o Código de Defesa do Consumidor, para os tribunais na esfera civil, ele é superior ao Código de Ética Médica. Mas quando nós falarmos da esfera da aplicabilidade ética administrativa, o Código de Ética Médica ele prevalece. Então, é muito importante que os médicos eles entendam essa diferença, médicos, profissionais da saúde. Se nós temos 3 esferas independentes: a esfera penal, a esfera civil e a esfera administrativa. Essas 3 esferas, elas atuam de forma totalmente independente. Eu posso sofrer um processo ético disciplinar e não responder de forma civil. E eu posso sofrer um processo civil e não estar respondendo por um processo ético-disciplinar. Na nossa sociedade, na esfera civil, a gente vai trabalhar com o Código de Defesa do Consumidor. É claro, doutor Vicente, aquilo que nós conversamos. Eu considero injusto, no Brasil, nós não termos uma lei específica para tratar do direito médico. Né? A saúde é o bem maior tutelado pela Constituição Federal. E quando a gente trata do serviço de tratamento dessa saúde, os médicos estão respondendo pelo Código de Defesa do Consumidor na esfera civil, ok? Então, na esfera civil, o médico responde pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu posso sofrer um processo, o médico pode sofrer um processo de dano moral e responder pelo Código Civil. E ele pode, na esfera administrativa, sofrer um processo ético-disciplinar, responder por esse processo e não estar respondendo numa esfera civil, porque são esferas independentes, ok? Mas sempre que a gente tratar da esfera administrativa, ética, disciplinar, nós vamos estar trabalhando com o Código de Ética Médica. E na esfera civil, o Código de Defesa do Consumidor. É claro que muitos profissionais do direito acabam levando para a esfera civil o Código de Ética Médica para demonstrar, por exemplo, a obrigatoriedade do termo
de consentimento informado, a obrigatoriedade de uma documentação bem elaborada, que o próprio Código de Ética exige, né? Mas, se houver conflitos nas normas, na esfera civil prevalece o Código de Defesa do Consumidor. Perfeito, Manuela. Aproveitando o gancho aí, por que você acha tão importante a gente ter essa regulamentação da publicidade médica? Voltando um pouquinho do que você falou anteriormente, definindo o que é publicidade, o que é entendido, por que é importante isso, tanto para a sociedade quanto para o próprio profissional? O que seu ponto de vista a respeito? No meu ponto de vista, essa resolução, ela é uma resolução de 2011, né? É uma resolução que eu até acreditava que ela é a resolução 1974, né? É uma resolução que vem realmente regulamentar a publicidade médica. O próprio Código de Ética traz também uma regulamentação no capítulo 13, mas a resolução ela vem tratar justamente da publicidade médica. O que acontece? Acontece que há realmente um abuso por parte de alguns profissionais em se tratando da publicidade médica. Observa, doutor, a medicina, o ato médico, é uma profissão, é considerada a profissão mais plena, né? É uma profissão de estudo de anos. Depois que vocês se formam para fazer uma especialidade, vocês têm mais anos. E, de repente, todo esse estudo, todo esse ato médico, ele aparece em 1 minuto de uma publicidade, né? Transformando totalmente de forma abusiva, entendeu? Com uma conotação de uma simplicidade enorme. Porque a publicidade ela vem justamente para bloquear, para paralisar esse tipo de informação. Ou seja, para que o ato médico não seja banalizado. Existem profissionais da saúde que demonstram, que colocam a publicidade em 30 segundos, né? Demonstrando uma certa técnica que foram anos e anos e anos de estudo. Numa sociedade como a nossa, em que a sociedade está vivendo uma crise moral muito grande, você encontra diversos profissionais, não só da área da saúde, mas você encontra profissionais colocando silicone, aquele silicone né? Todo mundo já viu isso. Industrial, né? Industrial. Então, o ato médico, ele é um ato que tem que ser muito bem tratado para a sociedade. Né? Qualquer procedimento tem que ser tratado entre profissionais da saúde, entre médicos. Quando você vai levar isso para a sociedade, você tem que ter um critério muito maior. Então, a resolução ela vem frear esses abusos. Ela vem... Porque se o médico... Ontem eu estava dando aula para a faculdade e uma aluna me colocou justamente isso. Nossa, mas é tão injusto a gente não poder fazer publicidade numa sociedade que estão todos os profissionais fazendo a publicidade. Mas não adianta a gente banalizar. O ato médico é um ato diferenciado, é uma profissão diferenciada. É uma profissão de muitos anos e muita dedicação para que seja passada de forma, às vezes, tão simples. Né? Então, podemos fazer propaganda? Sim. Existe uma publicidade que pode ser feita de forma muito, muito clara, né? De forma com muito cuidado, de forma muito zelosa, né? Mas não banalizar do jeito que a gente tem encontrado aí muitas publicidades sendo banalizadas nas redes sociais. Perfeito, Manuela. Como é que, dando continuidade, então, sobre essa importância, como um profissional da saúde pode ser penalizado no caso de não cumprir essas exigências estabelecidas? Quais são os desdobramentos? Então, o médico tem que ter muito cuidado, porque eu brinco sempre que eu, quando fazia só defesa jurídica, eu achava um dano moral assim, algo terrível para o médico. Mas depois que eu comecei a trabalhar com as defesas éticas, eu vi que o pior é um processo ético disciplinar.
Porque o processo ético disciplinar pode haver uma cassação de uma carteira, uma suspensão de uma carteira, e os profissionais ficam realmente muito desesperados. Acontece que uma sindicância ela pode ser instaurada pela denúncia de qualquer pessoa não interessada. Às vezes, até do próprio colega, que acha que aquele profissional está fazendo aquela publicidade de forma totalmente descabida, então ele resolve fazer uma denúncia, abrir uma sindicância. E essa sindicância pode ser instaurado um processo ético-disciplinar. Então, a preocupação maior é que essas sindicâncias podem ser uma denúncia de qualquer pessoa da sociedade. Não só a parte, o paciente interessado, não. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia no órgão de classe, aonde vai ser instaurada uma sindicância, e essa sindicância ela vai virar ou não um processo ético legal, um processo ético. Processo ético disciplinar. Esse processo ético vai ser feito tem todo o trâmite, e ao final as penalidades podem ser as mais diversas. O profissional pode ter sua carteira suspensa? Sim. Pode ter carteira suspensa por 6 meses? Pode. Pode ter apenas uma advertência? Sim. A gente não sabe, não tem como a gente garantir qual vai ser o final desse processo ético-disciplinar. Né? Então, assim, no momento, existe o CODAME. O CODAME é onde os médicos podem encaminhar as dúvidas dele dentro do órgão de classe para saber se aquele tipo de publicidade que ele vai realizar vai ser considerado abusivo ou não. Né? Então, existe o CODAME, tá? Esse é um órgão do próprio conselho para justamente com 3 profissionais da saúde avaliarem se aquela publicidade é abusiva. Então, a minha maior preocupação com o processo ético disciplinar é justamente esse. Quem vai fazer essa denúncia? A gente não sabe. Perfeito, Manuela. Acho que bom, então, eu desconhecia que a existência do CODAME, então, é uma forma do profissional se proteger, né? Ele submete a uma prévia ali, né? O CODAME, ele está no artigo, ele está justamente falando dele na própria resolução, no artigo 13º da resolução, ela começa a falar do CODAME, entendeu? E esse órgão foi criado justamente para levantar essas dúvidas, né? Olha, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu estou autorizado, eu não estou autorizado, né? Então, e o médico pode te fazer essa consulta antes de trabalhar com a publicidade que ele acredita que é necessária para a profissão dele. Perfeito. Uma pergunta inevitável em termos de Brasil. Funciona o CODAME de cunho prático? O CODAME ele vem regulamentar principalmente os sites, né, os sites médicos, ali tem bastante informação. Né? Funciona. Se o médico fizer uma pergunta lá, se ele levantar uma dúvida, ele vai obter essa resposta, que é por 3 membros do CODAME que vão dar essa resposta. Funciona. O problema é que o médico ele desconhece muitas das vezes e acaba não exercendo esse direito de pergunta dele, né? E o CODAME começa a fazer a fiscalização também. Então, assim, funciona, mas o médico é que realmente não conhece. Há um desconhecimento muito grande do Código de Ética Médica e das resoluções por parte do profissional da saúde, que acaba infringindo uma norma que ele não conhecia. Perfeito. A gente está falando muito de direito médico o tempo todo, mas eu queria te perguntar quais os profissionais da área da saúde eles são regidos por regras semelhantes às aplicadas na publicidade médica, e se você pode citar possíveis diferenças aí entre as classes. Uma possível diferença, todo órgão de classe, ele tem lá, ele traz lá, né, no seu código de ética, a publicidade como deve ser feita. Mas, por exemplo, uma questão que eu acho muita diferença, muito importante, é o código de ética médica para o da odontologia. No código de ética médica, é proibido que o médico ele poste fotos de antes e depois do paciente, mesmo com a autorização do paciente. Mesmo que o paciente autorize e fale assim, doutor,
pode postar minha foto do antes e depois. Está aqui, olha, eu escrevi, está expresso. O médico não pode postar, porque a resolução é clara. Ela traz de forma muito clara que o médico não pode postar técnicas, procedimentos antes e depois de paciente, mesmo com a autorização do paciente. Mas, por exemplo, já na odontologia, o dentista, com autorização do paciente, ele pode postar, desde que o paciente declare expressamente, autorize a postagem, né, e que esteja dentro das normas, das regras da publicidade na odontologia. Mas na medicina, não pode. E aí tem uma questão de um processo que houve de uma paciente que ela postou no Facebook. Ela postou um antes e depois dela e marcou o médico. O médico, desconhecendo a norma, ele fez o quê? Ele compartilhou, todo orgulhoso, é claro, feliz com a postagem da paciente, ele compartilhou aquela página do Facebook da paciente. E aí a paciente entrou com um processo, né, pela quebra do sigilo profissional. Porque quando o médico postou, ele tirou aquela informação dos contatos da paciente e levou para os contatos dele. Ou seja, houve ali a quebra do sigilo profissional. É uma questão que os médicos têm que ter muito cuidado na publicidade, porque, às vezes, o médico é uma linha tão tênue entre essa questão da publicidade e a quebra do sigilo profissional, que o médico, às vezes, acaba quebrando esse sigilo e não percebeu isso, como foi o caso desse profissional. Ele achou bacana, a paciente postou, marcou ele foi lá e compartilhou. Sofreu um processo, perdeu o processo pela quebra do sigilo profissional, né? Justamente baseada nisso. Ela falou, olha, a minha rede social, quem está ali são os meus amigos. E eu queria que eles vissem meu antes e depois. Eu autorizei, o sigilo profissional é do paciente. Mas o médico tem uma rede social totalmente diversa da paciente. E a paciente não gostou de que outras pessoas fora da rede social dela tivessem acesso àquela foto e o médico realmente perdeu esse processo. Então, é um dos cuidados que o médico também tem que ter com essa questão da publicidade, né? Ele deve sempre resguardar o seu paciente, porque se ele não resguarda, além de uma infração ética com a publicidade, ele pode também estar quebrando o sigilo profissional com o paciente dele, né? Então, assim, são duas preocupações muito grandes quando na publicidade, né? Manter o sigilo profissional e estar dentro da resolução que trata da publicidade médica. Perfeito, Manuela, foi bem claro aí. Então, aproveitando isso, dando continuidade, eu ia te perguntar qual a importância de ter uma assessoria jurídica para um profissional de saúde, aproveitando tudo isso aí que você falou. Então, o que eu percebo é o seguinte, hoje existem empresas de publicidade, né? A gente vê que vários Instagrams, eles estão sendo hoje direcionados por empresas de publicidade. O que eu sempre indico é que os profissionais da saúde se resguardem, verifiquem se essas empresas realmente estão cumprindo a resolução da ética, da publicidade médica e o Código de Ética Médica, né? É importante que essas empresas elas garantam ao profissional que as propagandas que elas vão criar ou as publicidades não vão ser abusivas. Elas vão estar dentro do exigido pelo órgão de classe, dentro da segurança dos limites que a resolução traz e o Código de Ética também. Porque essa responsabilidade é do médico, né? O médico tem responsabilidade se ele está contratando, em verificar, né, se essa empresa vai trabalhar com a publicidade dele de forma segura para ele. Então, é muito importante observarem se as empresas de publicidade elas estão cumprindo as normas, né, éticas do Conselho Federal de Medicina. Perfeito. Na sua experiência de defesa médica, você percebe alguma especialidade que seja particularmente vulnerável, que tenha mais descuido nessa relação da publicidade? O que você poderia falar para a gente nesse sentido? A gente vê
a gente observa, né, Instagram, Facebook, que existe sim especialidades que trabalham mais com a imagem do paciente, né? Então, assim, dentro da cirurgia plástica, os cirurgiões plásticos têm que ter muito cuidado com as postagens, né? Dentro da estética, dermatologia, na obstetrícia, muita questão de parto que está sendo colocado, exposto, né? E observem, o bebê ele tem direito à imagem, né? A família tem direito à imagem daquela criança. Então, tenham muito cuidado dentro da cirurgia plástica. E aí, eu ouço muito, quando eu presto assessoria para alguns médicos, assim, poxa, Manuela, mas é muito comum. A gente ainda chegou a me mostrar, olha, o colega tal está fazendo isso, está colocando isso. É um risco, né? O seu colega está assumindo esse risco. Eu levo a informação. Agora, o risco é de cada um, né? Eu não tenho como, não sou eu que vou proibir, mas eu informo, não pode, tá? A resolução, ela é muito criteriosa, muito mesmo. A resolução, ela traz até formatos de como deve ser, quando você escreve alguma coisa, existem formatos próprios para você escrever. A fonte, a letra, o que tem que estar na caixa alta, né? Cada vez que um médico aparece, tem que ter obrigatoriamente o nome dele, o CRM dele tem que estar ali. Por exemplo, doutor, toda vez que um hospital faz uma publicidade, é obrigatório que apareça o nome do diretor técnico. E a gente não vê isso, mas é obrigatório pela resolução. O diretor técnico tem que constar ali naquela propaganda daquele hospital, daquela clínica, né? E isso não acontece. Então, muitas das vezes, o profissional da saúde, ele está dentro de uma vulnerabilidade justamente pela falta do conhecimento, da falta do entendimento, né? Então, assim, a publicidade, observem quando vocês forem contratar uma empresa de publicidade. Observe se ela está seguindo as normas da resolução. O Código de Ética Médica fala muito pouco da publicidade, porque essas normas elas estão dentro da resolução e aí o CODAME que vem justamente para fiscalizar e orientar os médicos, né? Observe, então, esses detalhes. A publicidade está muito banalizada, mas ela tem todo um tipo de normatização. Toda vez que o médico vai escrever alguma coisa, tem que ser dentro da fonte específica, autorizada pela resolução, a cor de fundo da letra, tudo isso está na resolução. Mas a gente não vê os médicos fazendo dessa forma, né? E como a gente já colocou aqui, a maior preocupação é que, hoje em dia, às vezes um colega que está achando que a sua especialidade está sendo banalizada por aquele profissional, ele resolve fazer uma denúncia. Isso pode? Essa denúncia? Pode. Ele abre uma sindicância, essa sindicância é instaurada, e aí, dentro da sindicância, vai se observar se realmente está havendo um abuso. Havendo um abuso, instaura aí um processo ético-disciplinar. Perfeito, Manuela. Eu não vou te fazer uma pergunta que eu tinha elencado aqui, o que pode e o que não pode. Recomendo a todos que baixem esse documento aí que a doutora Manuela falou, que é a resolução do CFM 1974 de 2011. Ela é enorme, ela é extensa, tem mais de 100 páginas. Ela trata até da propaganda do SUS. Ou seja, até o SUS tem normas que devem ser cumpridas. Que bom. Entendeu? E é importante, sim. Ou, se não forem baixar, que elejam realmente uma empresa de publicidade que trabalha dentro das normas. Né? Se resguardem com isso, até no contrato que vocês forem firmar com essas empresas de publicidade. Peçam que tenha uma cláusula que eles estão se comprometendo, né, a trabalhar dentro da resolução e do Código de Ética Médica. Perfeito. Aproveitando o gancho das empresas, a gente sabe que cada vez mais, né, os médicos estão vinculados a empresas. E quais seriam as recomendações suas para um profissional a respeito do uso da imagem profissional por empresas ligadas à área médica? A gente está vendo aí atualmente aí CPI da Covid, algumas empresas e alguns médicos ligados a isso. O que você recomenda?
Não só isso, né? Hoje eu estava até conversando com uma pessoa que trabalha no hospital, só vou voltar nisso, mas, por exemplo, um detalhe, assim, às vezes o médico tira foto dentro do centro cirúrgico, e ele está com a roupa, né? Ele está com a máscara, e ele está com a luva, e ele está tirando uma foto dentro do centro cirúrgico. E ele não está nem mostrando o paciente, mas olha, celular dentro do centro cirúrgico, olha, é uma quebra, né, total ética, porque aquele celular foi esterilizado de forma adequada para estar na mão do paciente, do médico que está com a luva ali dentro do centro cirúrgico. Então, às vezes, uma fotografia, né, ela traz uma responsabilidade enorme que às vezes o profissional não tem essa consciência, né? E o profissional que está com o nome dele ligado a uma empresa de publicidade, ele tem que tomar muito cuidado, né? Porque, por exemplo, o profissional não pode ter o nome dele ligado a um laboratório. Medicação, às vezes o profissional ele coloca no site, né, o nome de um instrumento, de uma aparelhagem, né? E não pode, ele não pode ter o nome dele ligado a uma farmácia. Ele não pode fazer esse tipo de publicidade. Né? Então, tem que tomar muito cuidado, sim, né? Quando estiver ligado aí a uma empresa, observar os critérios da resolução para estar lá, averiguar realmente como que estão usando o nome de vocês, né? E aí, nesse caso, eu indico muito aí, principalmente nessa, uma assessoria jurídica, quando o nome de vocês estiverem ligados ao nome de uma empresa, tá? Mas ainda o que eu vejo de mais abusivo são os profissionais dentro da rede social deles, colocando o nome de produtos farmacêuticos, trazendo o nome, ligando o nome deles a essas questões, principalmente na questão da imagem, né? Na questão da estética. É muito comum na parte da dermatologia eles indicarem um procedimento que é feito pela empresa tal. Ou pior, que eu já observei, eles trazerem aquela publicidade, compartilhar aquela publicidade como se fosse do seu site, entendeu? Da sua rede social. Então, tomem muito cuidado com isso, porque pode sim responderem de forma. E aí as penalidades vão só aumentando, né? Quando você posta um antes ou um depois, você está aí quebrando o sigilo profissional, você está dentro de uma infração ético-disciplinar, sim. E quando você ainda está trabalhando com uma empresa, quando o seu nome está ligado a uma empresa, né? E você vai só aumentando aí as infrações. Então, tomem cuidado, se informem melhor, né? Observem que muitas das publicidades vocês não estão quebrando só, não estão só infringindo as questões da resolução, mas também acabam por infringir outras normas do Código de Ética Médica. Perfeito, Manuela. Baseado nisso tudo que você falou, então, em alguns casos, como é que o profissional deve proceder caso ele tenha seu nome ou sua imagem vinculado a alguma propaganda da qual ele não tem autorizado ou mesmo tomado conhecimento? Pode existir isso também, acredito. Pode existir isso sim. E aí, dependendo do nível, né, ele fazer até um boletim de ocorrência, se ele não autorizou e viu o nome dele lá. Mas, principalmente, comunicar à empresa, né, notificar a empresa de que ele não autorizou, que retire o mais rápido possível a imagem dele, que está ligada àquela empresa, fazer realmente um boletim de ocorrência, dizendo que o nome dele foi usado, a imagem dele está sendo usada sem autorização dele, e comunicar ao órgão de classe, principalmente comunicar ao órgão de classe. Perfeito. A gente está vivendo um tempo de pandemia ainda, né? Então, eu gostaria de perguntar o que a pandemia, essa maior utilização dos meios tecnológicos, né, pode ter alterado, de alguma forma, impactado a publicidade médica. Você percebeu alguma mudança com a pandemia e com a utilização das lives, enfim? O que você pode nos dizer? Muita, né? A gente percebeu muita mudança, né? E aí a gente vai começar para falar desse assunto falando da telemedicina, né? Porque o que aconteceu? Aconteceu que com a pandemia, 19 de março, o CFM enviou um ofício, à época, ao ministro da Saúde, Mandetta,
dizendo que a telemedicina ia ser ampliada nesse momento da pandemia. Aí, dia 20 de março, sai a portaria 467, autorizando a telemedicina, e assim vai no CREMERG, a resolução 305, né? E aí que vem a lei da telemedicina. E, juntamente com essa lei da telemedicina, há uma confusão muito grande, porque os médicos, eles entendem que a telemedicina, que a publicidade, ela está ligada à telemedicina. Observem, doutores, a telemedicina, ela foi ampliada para o momento da pandemia. Ela tinha o intuito de esvaziar as salas dos consultórios médicos e hospitais, diminuindo assim a aglomeração, né? Esse era o ânimo da norma da lei. E acontece que com a telemedicina começou a fazer muitas lives, né? Tratar de assuntos científicos para o leigo. E essa é a minha maior preocupação. Não pode, o médico, ele não pode tratar de um assunto científico, uma técnica científica, em live onde participam pessoas leigas da sociedade, né? O Código de Ética proíbe isso. Então, isso começou a se tornar muito comum e começou a ser banalizada essas lives. O médico, ele pode fazer hoje a teleinterdisciplina, ou seja, eu, de forma remota, médica, posso, através de um software, como nós estamos aqui conversando, conversar com outros médicos para estudo de um caso. Bacana, está autorizado. Mas eu não posso utilizar essas redes sociais para passar para o leigo discussões de técnicas, de procedimentos, né, de forma alguma. Então, muitos dos profissionais entenderam que a autorização para telemedicina interdisciplinar permitia que isso fosse aberto ao leigo. Não é aberto ao leigo. Tomem cuidado, sempre quando forem tratar numa webinar, né, numa live de assuntos técnicos científicos, observem que esses assuntos só podem ser tratados em um webinar onde só estão presentes profissionais da saúde, médicos. Tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque acabou se tornando uma rotina. E observem que a lei da telemedicina é uma lei temporária, né? Essa lei que está aí é uma lei que vai terminar, ela vai ser suspensa assim que acabar a situação emergencial do Covid, né? Existem várias questões da telemedicina que antes eram já feitas, como, por exemplo, a comunicação por WhatsApp com o paciente, nesse momento está autorizada. Mas não é essa comunicação remota, ela está autorizada agora dentro da telemedicina, apesar de a gente saber que isso já era feito há muito tempo, né? Muitas vezes o médico se comunicava com o seu paciente por WhatsApp, mas nesse momento pode o médico e o paciente, mas é uma prática que tem que ser suspensa quando for decretado o fim do estado emergencial da pandemia, né? E com isso, com essas práticas remotas, os médicos começaram a divulgar muito essas práticas, né? Começaram até a colocar uma coisa que eu já percebi, que não pode. O médico, em rede social, colocar preço na sua consulta, informar na sua consulta. Olha, eu faço a telemedicina de forma... portanto, né, ele começou a divulgar essas consultas remotas, colocando valores e preços. Ou seja, está sendo muito banalizado, tomem cuidado, porque isso não pode ser feito. Tá? O webinar, para tratar de assuntos científicos, só pode ter ali acesso médicos, profissionais da saúde, que tenham conhecimento técnico-científico para aquele momento. Perfeito, Manuela. Voltando um pouquinho para termos aí de legislação mesmo, quando que um médico ele pode se declarar especialista pela legislação vigente no Brasil hoje? Isso é uma questão muito séria que a gente acaba vendo muito. O médico, ele pode fazer qualquer área da medicina. Por exemplo, uma área que o otorrino, né? Ele pode dizer, olha, eu faço essa área, sei lá, endocrinologista, ficou mais fácil, né? Eu faço endocrinologia.
eu sou médico, eu sou apto a fazer a endocrinologia. Bacana. Mas eu só tenho uma pós-graduação. Então, eu não posso, de forma alguma, me intitular especialista. Então, eu não posso colocar eu sou endocrinologista se eu não tiver a prova de títulos, tá? Somente quem tem o RQE, né? Quem faz a prova de títulos, quem passa na prova de títulos, quem tem o título da especialidade é que pode se dizer especialista naquela área. Então, o médico, ele pode fazer as áreas da medicina? Pode, mas ele não pode se intitular especialista. Então, essa é uma publicidade muito grave. Quando o médico se intitula especialista sem ter o RQE dele. Inclusive, quando você for fazer uma propaganda da sua especialidade, você tem que colocar lá, por obrigatoriedade, o número do seu RQE. Então, assim, no Brasil hoje é uma discussão grande, né? Mas no Brasil, quem tem pós-graduação não pode se intitular especialista, tá? Só pode fazer uma propaganda de especialista quando o médico puder colocar o número do seu RQE. Então, por exemplo, eu posso colocar no meu receituário, faço cirurgia plástica? Posso. Mas eu posso colocar, sou cirurgião plástico? Não, você não tem o RQE, você não pode se intitular cirurgião plástico. Né? Então, o médico pode fazer as especialidades quando ele tem a pós-graduação, mas só pode divulgar a especialidade o profissional que puder colocar ali, junto com a sua especialidade, o número do seu RQE. Perfeito. Só para lembrar também que a residência médica é reconhecida como especialidade também, pode, ou quem fez a pós-graduação e tem o título, ou quem fez a residência, né? Se tirar o RQE, vocês têm que ter o RQE de vocês, tá? Porque, por exemplo, o médico tem que colocar o CRM, sempre. Sempre que ele vai divulgar alguma coisa, tem que ter o número do CRM dele, né? E se ele vai se intitular especialista, ele tem que colocar o RQE dele. Sempre que ele vai falar da especialidade dele, abaixo tem que vir o número do RQE dele. Ou seja, tem que ser considerado especialista dentro do CFM. Perfeito, bem esclarecido. Uma coisa que sempre me perguntam também, possivelmente perguntam também, como é que a medicina classicamente é entendida, né, em meios jurídicos como uma especialidade de meio, mas algumas subespecialidades ou especialidades teriam um objetivo de fim, né? Você acha que isso aí, de alguma forma, pode afetar a publicidade médica? E como Sim. isso afetaria? Sim. Por exemplo, a própria resolução, ela proíbe que o médico se declare o melhor médico, o melhor especialista, né? É bom nessa área. Essas palavras não podem ser utilizadas pelo médico toda vez que ele vai fazer uma publicidade. Essa tá na própria resolução, ela traz isso, né? Então, se o médico ele não pode se titular o melhor naquela área, ele também não pode garantir um fim. Ele não pode garantir um fim. Ele não pode dizer, eu garanto que o seu nariz vai ficar o mais bonito. No meu consultório, a mulher fica mais linda. Né? Na minha cirurgia plástica, eu vou te transformar como uma pessoa mais bonita. Olha o problema. Vai que realmente a mulher ficou bonita, mas ela não se considerou linda. Né? Qual é o parâmetro que o médico tem para dizer para a mulher, olha, ou para o homem, né? Esse fim que eu estou te garantindo é o meu parâmetro de beleza, mas pode não ser do paciente. Então tem que ter muito cuidado com isso e principalmente na hora de fazer uma publicidade onde garante esse fim. A medicina, a gente sabe que ela tem uma responsabilidade de meio, né? A regra é que a medicina tem uma responsabilidade de meio. O médico, ele vai garantir que ele vai buscar o melhor tratamento, a melhor técnica, mas ele não pode garantir a cura. E dentro da cirurgia plástica, a mesma coisa, né? O médico ele deve garantir uma reparação, mas ele não pode garantir um fim. Mas se ele garante um fim, a responsabilidade dele é de fim.
Ou seja, ele vai responder, ele vai ter que fazer com que a paciente concorde que, né, chegou naquele fim almejado por ela. E na publicidade é a mesma coisa. Até porque, como eu coloquei, a própria resolução ela vem proibindo essas palavras, né? Eu te garanto, eu sou o melhor médico, eu sou bom nessa área, você vai vai ser a melhor, a paciente mais linda. Então, é uma questão que tem que ter muito cuidado, até para que ele não se comprometa com a responsabilidade de fim. Eu sempre falo, hoje na cirurgia plástica, não é nem o caso aqui do nosso webinar, mas, por exemplo, na estética, né, o médico ele deve garantir uma reparação. Vou reparar o dano que o tempo te causou. Né? Então, ele tem uma responsabilidade de meio. Agora, a partir do momento que ele garante que vai deixar com o nariz da Angelina Jolie, a boca, aí ele está com uma responsabilidade de fim. Né? E isso aí também acontece dentro da publicidade, é claro. Perfeito, Manuela. Como é que você vê, assim, qual o risco que seria do profissional na contratação de empresa de suporte e divulgação médica ou de outro profissional de saúde através das redes sociais? Eu não entendi. Foi aquela questão que a gente falou da publicidade, quando eles contratam uma Sim, quando empresa? contrata, o que você deve, assim, o que você sugere, além da cláusula contratual, o que mais que, na sua experiência, você poderia trazer para o público? O que o médico tem que se resguardar é verificar se realmente aquela empresa ela vai trabalhar dentro das normas éticas, né, tanto da resolução, acompanhar, né, não deixar, pedir que antes de publicarem tenham o aval do médico, né? Olha, eu vou publicar essa questão aqui. Então, o médico é bom que ele leia, porque a responsabilidade é dele. Né? Então, observa, o médico que contratou uma empresa para fazer a publicidade dele, na esfera administrativa, a responsabilidade é do médico. Ele não pode chegar para um órgão de classe e falar, olha, essa propaganda foi abusiva, mas não fui eu que fiz. Foi uma empresa, porque a empresa ela tem uma obrigação contratual com o médico. Então, essa obrigação contratual vai ser discutida na esfera civil. Já dentro do órgão de classe, essa obrigação não existe. A responsabilidade é do médico. Né? Então, que o médico tome muito cuidado ao contratar essas empresas, porque não cabe dentro do órgão de classe num processo disciplinar, ético-disciplinar, a alegação, olha, eu dei o meu nome para uma empresa fazer minha publicidade. Não cabe essa defesa. Tá? Então, assim, já na esfera civil, o profissional ele pode processar a empresa porque ela quebrou o contrato com o profissional. Né? Olha, no nosso contrato tem uma cláusula que você vai respeitar o Código de Ética Médica, a resolução da publicidade, e você não respeitou. Então, lá fora, pode discutir, fora do órgão de classe, pode discutir a responsabilidade civil da empresa pela quebra do contrato, né, que causou um dano ao médico. Mas dentro da esfera ética disciplinar, não cabe, o profissional não pode dizer. Então, tomem cuidado, né? Peçam sempre que essas empresas, antes de publicarem algo no nome de vocês, que mandem para vocês, que vocês aprovem aquela publicação, né? E que ela realmente esteja tomando os cuidados necessários para que nenhum profissional acabe sofrendo um processo por uma postagem abusiva, né? Que feriu a ética médica. Perfeito, Manuela. Voltando um pouquinho à questão do Código de Defesa do Consumidor, que você sabe que eu implico muito com isso, como é que isso aí, já chamando o público aí, despertando interesse para o nosso próximo webinar, né, que vai ser sobre prontuário médico, já convidando de antemão aí todo o público, que essa questão do Código de Defesa do Consumidor ser utilizado para tratar de assuntos médicos, no que se refere à inversão do ônus da prova? Qual é a relação a isso e como é que o médico pode aí ser responsabilizado e pode gerar problemas? Nossa, esse é um assunto bom. Né? Para isso que eu deixei para o final. Hoje em dia, essa é a maior discussão dentro da área do direito médico, né?
que é a inversão do ônus da prova. Eu trabalho com a defesa de profissionais da saúde, não deveria concordar com essa inversão. Mas quando a gente vai estudar os princípios do Código de Defesa do Consumidor, a gente entende um pouco da inversão do ônus da prova, né, que é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente tem que entender o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor é uma lei que foi criada justamente para beneficiar o consumidor. Ela protege o consumidor? Sim, ela protege o consumidor, né? Ela garante ao consumidor que o prestador de serviço está errado. E é o prestador de serviço que vai fazer a prova de que ele não errou. Então, vamos levar isso para a área da saúde, né? Um dos princípios do Código de Defesa do Consumidor é o princípio da vulnerabilidade. Como assim? Quem tem o conhecimento técnico-científico é que deve elaborar e fazer a prova. E aí vai entrar o prontuário e a documentação médica que a gente vai conversar no próximo webinar. Tá? Então, se o médico tem o conhecimento técnico-científico, ele é a parte que pode, né, elaborar a prova. Simples, vamos elaborar um prontuário adequado. Por quê? Porque aquele prontuário é a prova de que o médico agiu, né, dentro da melhor técnica, né, no tratamento do paciente. O paciente pode elaborar essa prova? Não. Por que não? Porque ele não tem um conhecimento técnico-científico, né? E isso é para todas as áreas dentro do Código de Defesa do Consumidor, que é o princípio da vulnerabilidade. Então, o consumidor, e aí a gente está falando do paciente, é a parte vulnerável. Eu vou para o médico me propõe um tratamento, eu aceito o tratamento e o médico vai, então, elaborar junto comigo aquele tratamento, né? Se for uma cirurgia, né, a cirurgia do paciente, se for um tratamento farmacológico, então o médico propõe, explica, né, o dever de informação, informa e junto com o paciente eles vão acordar aquele tratamento. Quem foi que propôs o tratamento? O médico. Quem conhece do tratamento? O médico. Quem operou o paciente? O médico. Quem escreveu na documentação? O médico. Essa documentação é a prova que vai ser utilizada dentro do tribunal. E quem que elaborou essa prova? O médico. Então, não tem como a gente ter um olhar diferente. Realmente, a prova, né, pelo princípio da vulnerabilidade, ela é feita pelo médico. Quem que guarda o prontuário? A instituição de saúde, o médico, que tem a obrigação de guardar. Quem que tem a obrigação de elaborar? O médico. Então, existe sim a inversão do ônus da prova. Por quê? Quem elaborou a prova tem a obrigação de provar. Então, no caso do Código de Defesa do Consumidor, né, o médico ele já tem uma culpa presumida, ou seja, é como se o judiciário dissesse assim, olha, médico, traga a sua defesa porque o paciente tem razão. E aí o médico vai contestar. Não, excelência, ele não tem razão, porque, olha, eu elaborei o prontuário e o prontuário ele tem o princípio da boa-fé objetiva, né? Então, ele tem uma legalidade jurídica, ou seja, que realmente o médico elaborou aquele prontuário de forma da cronológica certa, né? Dentro de toda a legalidade jurídica. Então, pelo princípio da boa-fé objetiva, aquele prontuário tem legalidade dentro do tribunal como uma defesa. Então, o prontuário ele serve tanto para absolver, caso realmente o médico tenha elaborado, ou para não absolver, caso o médico não tenha elaborado uma documentação adequada. Quando ele elabora essa documentação adequada, o juiz chama ele no processo e fala, olha, ela tem razão, você errou. É a responsabilidade presumida do erro, da culpa. E aí o que o médico fala? Não, excelência, eu não errei. Aqui é a minha prova de que eu não errei. A técnica utilizada foi essa, é a melhor técnica, o tratamento foi esse, agora foi o paciente que abandonou o tratamento, e assim vai. Né? Então, a inversão do ônus da prova do Código de Defesa do Consumidor, ela é baseada totalmente nesse princípio da vulnerabilidade das partes. Quem tem o conhecimento técnico-científico é quem elabora a prova. Então, é ele que tem que levar ao processo a prova da boa conduta técnica. Perfeito, Manuela, esclareceu bastante. Isso vai ser uma discussão
Uma De um hora, né? webinar inteiro, O só para webinar isso. inteiro, é. Não é à toa que foi nosso segundo tema, né? Sim, Bom, muito importante. A gente tem que realmente levar essa consciência para o médico dessa elaboração da prova, né? Entender que eles entendam que o prontuário, né, esse conjunto de documentação do paciente, é a prova que o médico vai precisar na defesa dele. Então, ele tem que enxergar essa documentação não só como uma peça multidisciplinar daquele tratamento, né? Mas principalmente que aquela peça é a defesa dele havendo um litígio, né? Então, e também dentro do código dentro da esfera administrativa do órgão de classe, né? Até porque é vedado ao médico deixar de elaborar o prontuário médico. Mas isso a gente vai conversar semana que vem, na próxima webinar. sim, sim, com certeza. Bom, chegamos aí, então no final, né, do nosso webinar, os minutos finais aí. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Excellon Law, doutora Manuela Milém, por esse convite, por esse prazer, né? E passamos essa 1 hora aí, parece que realmente foi uma Voou, né, conversa doutor? agradável, falamos de tantas coisas com tanta propriedade. Gostaria de deixar esses minutinhos finais para suas considerações finais, Manuela. Fique à vontade aí para usar esse tempo da forma como achar melhor. Eu vou deixar aqui para os médicos, né, a responsabilidade do ato médico, né? A gente vê vários processos judiciais pela briga do ato médico, né? Questões onde o médico ele tem o cuidado, né, de que outras áreas da saúde ou outros profissionais não pratiquem procedimentos que estão dentro do ato médico. Então, a publicidade, ela casa justamente com o ato médico, né? Então, cuidado quando forem divulgar procedimentos, quando forem banalizar, né, com imagens, com vídeos, né, o ato médico. A classe médica, ela tem esse benefício, né? É uma classe muito protegida, né? Então, assim, é uma classe que tem um valor muito grande, né? Um está sempre acompanhando o outro profissional, né? São muitos anos de estudos. Não coloquem isso à disposição da população ou de outros profissionais, de forma que vocês banalizem os procedimentos, as técnicas. Cuidado com o sigilo profissional. Não coloquem o paciente de vocês, né, numa situação de uma vulnerabilidade com a imagem dele. Resguardem o paciente de vocês. A gente sabe que o mundo hoje, principalmente como a gente colocou depois da telemedicina, né, ele virou um mundo de rede social e o profissional ele está buscando ali um público. Cuidem mais da imagem de vocês com as propagandas, né? As propagandas informativas. Leve informação à população sem que vocês se coloquem em risco. Perfeito, Manuela. Muito obrigado. Gostaria então de encerrar, agradecer mais uma vez a todos que nos acompanharam e deixo aqui o convite para os nossos próximos webinars. O próximo vai ser sobre prontuário médico. Uma boa noite a Documentação todos. médica. Documentação, Isso aí, exatamente. doutor Vicente. Uma... Agradeço o convite, agradeço a oportunidade que a Exxon Law está trazendo para a gente, né? E estamos sempre à disposição, trazendo o máximo de informação que a gente puder. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.